Olá, olá, querido. Muito obrigado por ter vindo aqui me visitar. Eu soube que você está indo para o México. Que interessante. Como é que você ia sair para o México sem me fazer uma visita? Ai, eu tenho tantas lembranças maravilhosas do México, sabe? Muitas de muito tempo atrás. Você sabe, meu querido, assim, eu tenho lembranças do mundo inteiro, não é? E assim como você está indo lá para fazer uma pesquisa arqueológica para o seu primeiro ano na universidade, eu queria falar um pouquinho sobre curiosidades da época asteca que você geralmente não vai ler nos livros. Bem, você sabe, né, que eu sei de babados que não estão escritos. Mas assim é a vida, nem tudo fica escrito, né? Algumas coisas se perdem no ar. E assim, eu não gosto de fazer fofoca, mas o povo asteca, o Império Azteca era assim bem puritano em termos de devassidão, né? Fuleiragem e interações carnais, se você me entende. Mas não em todos os momentos, sabe? Por exemplo, você sabe muito bem, enquanto um estudioso, que no Império Azteca tinha a prática do sacrifício humano, né? Pessoas eram escolhidas e viviam um certo período de tempo enquanto avatares. O que é um avatar? Digamos que é uma representação na carne de um deus. Então eles eram escolhidos para serem avatares de certos deuses. E no final desse período eles eram mortos. Então assim, era uma honra, era uma coisa boa. Você era escolhido, você passava um ano luxando e depois você morria. Então, os homens escolhidos para esse sacrifício, eles, depois de viver um ano como o avatar de um dos deuses da criação asteca, eles recebiam 4 mulheres, isso mesmo, 4 mulheres, um mês antes do sacrifício. Pois é, haja pimbada por um mês, viu? Pra o homem dar as pimbadinhas dele, pelo menos antes de morrer, né? Eu só sei que eles faziam isso. Pois é, e assim era comum. A monogamia foi estabelecida depois que Hernán Cortés invadiu o Império Azteca. Pois é, os desbravadores espanhóis, basicamente os invasores, né? Eles invadiram. E no período da invasão ao Império Azteca, os líderes astecas, os reis, a aristocracia, praticavam uma coisa chamada a poligamia. Então, um homem poderia ter várias, digamos, parceiras sensuais. Mas só uma seria vista como a sua mulher. Uma, dependendo da carga, assim, digamos assim, de potência, você podia ser de 1 até 100, mas a vítima sacrificial tinha 4 mulheres. Mas os homens geralmente tinham uma mulher e várias concubinas, tá? Pois é, na época, o rei da região, quando o líder máximo, né? Porque rei é um termo europeu, mas o líder máximo da região, quando Hernán Cortés invade, ele tinha 100 mulheres, mais de 100 mulheres. Então, uma mulher geralmente era escolhida para ser a esposa oficial. E a esposa oficial, o homem e a mulher tinham que casar virgens. Então, os homens que faziam tchaca-tchaca-tchaca fora do casamento, certo? Os homens que faziam, que descascavam o palhaço, por exemplo, né? Que descabelavam o palhaço. Os homens que massageavam o pepino, entendeu? Praticavam, assim, uma coisa, uma auto, né?
coisinha, você entende o que eu tô falando, prazer, self-service. Esses homens também eles eram punidos, tá? A prática da autoprazeração, digamos assim, inventei essa palavra, né? A prática dessas coisas, digamos assim, você fazia com você mesmo, era punida com pó de pimenta malagueta. Eles pegavam a pimenta seca, como se fosse uma pimenta malagueta, pimenta vermelha seca, fazia o pó e passava nos genitais das pessoas que eram pegas fazendo isso. Pois é, para queimar até o fiofó. Eles eram bem sérios com relação a isso, né? Com relação às carnalidades. Você sabia disso? Pois é. E os homens que faziam tchaca-tchaca na muchaca, fora do casamento, os jovens, se eles forem pegos, eles levavam uma surra grande e eram humilhados na cidade. E os homens que colocavam chifre nas mulheres, que adulteravam, as mulheres também, mas os homens que adulteravam eram condenados à morte, o que era uma coisa diferente do que geralmente a gente vê, porque geralmente a gente vê a mulher sendo condenada à morte e o homem, né, tranquilinho, vivendo a vida. Mas nesse caso, os homens também eram condenados à morte. Então, digamos assim, se você fosse da classe alta, se você fosse da aristocracia, você poderia ter uma mulher e várias concubinas. Então, você não estava adulterando. Mas se você fosse pobre, você estava lascado. Porque pobre é lascado em todas as culturas. Enfim, meu amor, eu só sei que quando Hernán Cortés invade, ele é oferecido várias mulheres. Porque o líder também podia pegar a mulher assim e dar para um soldado. Pois é, os soldados ganharam tanta mulher, tanta mulher, tanta mulher, tanta mulher. Porque eles queriam, tipo, fazer um acordo ali, entendeu? Um acordo social. Então, algumas dessas mulheres eram da alta aristocracia que foram dadas aos soldados e trabalhavam como um agente diplomático. Mas os filhos das concubinas não eram vistos assim como iguais aos filhos da mulher oficial. E depois de parir o filho do seu senhor, digamos assim, que era o dono da concubina, depois que ela parisse um filho, ela tinha que ficar anos praticando o celibato. Pois é. Então ele não podia fazer tchaca-tchaca com ela e ela não podia fazer tchaca-tchaca com ninguém, meu amor, ok? Não é interessante isso também? Pois é, mas tem um líder famoso numa lenda asteca que ele era justamente filho de uma concubina. Então, para toda regra existe a sua exceção, concorda? Pois é, meu amor, tem exceção para tudo. Por exemplo, a atração de pessoas do mesmo sexo era condenada à morte no Império Azteca. Era vista como algo muito negativo e era visto como algo desrespeitoso à sociedade. Então, eles não aceitavam de jeito nenhum. Essa era a regra. Porém, a exceção era que alguns jovens homens eram escolhidos para se transvestir de mulher e praticar sexo ritualístico em alguns dos rituais dos templos. Então, era proibido? Sim. A homossexualidade era condenada à morte? Sim. Porém, em alguns rituais era necessário a prática forçada até muitas vezes desses adolescentes a se transvestir de mulher e praticar o sexo ritualístico. Então você pode ver, era uma sociedade extremamente puritana de um lado e de outro lado era uma sociedade que também usava as relações sexuais enquanto itens de sua ritualística, de sua religião. Isso também é muito usado nas religiões helênicas antigas, nas religiões da Grécia Antiga, nas religiões do Oriente Médio Antigo. Isso é muito
muito visto nessa prática da sexualidade enquanto ritual. Tanto que vários padres na época que estavam acompanhando ali os invasores espanhóis, eles anotaram, fizeram descrições, né, das práticas da área. E as mulheres, apesar que a regra é que a mulher fosse virgem, que a mulher fosse casada com apenas um homem, que ela casasse virgem, que ela não praticasse nenhum tipo de auto, entendeu? Tchucu nela. Então, ela era para ser pura. Porém, existiam mulheres que eram sacerdotisas. Sacerdotisas de uma das deusas mães, né? Digamos assim, uma das deusas mães. Então, como elas eram sacerdotisas, elas não usavam cabelo solto. As mulheres geralmente usavam cabelo preso. Essas sacerdotisas, elas usavam cabelo solto, elas usavam maquiagem, um tipo de maquiagem, ela usava roupas mais coloridas e elas eram ensinadas na arte do entretenimento. Elas cantavam, elas dançavam, elas sabiam receber. Era parecido com o conceito de geisha, entendeu? Então elas eram treinadas com isso. Então elas praticavam o tchaca-tchaca, o sexo ritual. Então elas se ofereciam aos soldados em época de guerra. Então, digamos assim, quando o Império Azteca estava em guerra com os invasores espanhóis, essas mulheres trabalhavam com os soldados para fortalecer os soldados. Haja força, né, minha filha? Aquele chá de chibio grande no soldado. E também, elas eram também usadas num dia antes do sacrifício do homem. Elas eram lá e entretiam as vítimas sacrificiais. Pois é, dançavam, e cantavam, e bebiam, e faziam tchaca-tchaca na muchaca. Pois é. Interessante, né? Pois elas pintavam até os dentes com uma coloração diferente para as pessoas virem elas diferentes. Elas se diferenciavam da população em geral, de acordo com alguns escritos. Pois é, muito babado, muita confusão. E assim, as mulheres realmente às vezes não, eu acho que na maioria das civilizações, as mulheres sempre se lascavam, né? Pois é, porque também existia o sacrifício humano de mulheres. Então, essas mulheres, elas eram oferecidas à deusa Toti, ou Toci. Eu não sei se falar direito. Então, essa era a deusa mãe primordial. Então, essas mulheres, essas jovens mulheres, elas viviam um ano como avatar dessa deusa. Tá certo? Aí, depois de um ano, um mês antes da execução, elas eram dadas ao rei como concubina. Então, o rei vai lá deflorar a menina. Viviam como concubinas pro rei antes da execução. Aí, no dia da execução, você sabe, bem famoso, né? Que a execução dos homens, eles pegavam, arrancavam o coração, tiravam os pedaços dos homens, não sei o que, né? Famoso. A das mulheres, eu nunca tinha sabido e vim descobrir porque um amigo que morou na época veio me explicar. Eu só sei que as mulheres eram assim. Eles matavam a mulher, arrancavam o couro, literalmente. Sabe quando você tira o couro de um coelho? Você tira não, né? Que eu sou contra isso. Não vou dizer, vou mentir não. Contra esse tipo de coisa. Mas as pessoas bárbaras no passado arrancavam o courinho do coelho, né? Tirava o couro do animal. Então, eles arrancavam o couro, o sacerdote da deusa mãe, vestido como a deusa mãe. Olha que loucura. Vestido de mulher, como a deusa mãe. Pegava essa menina, matava, arrancava o couro, pegava o couro ensanguentado e vestia em cima dele. Pois é, tanto que as depicções,
os retratos dessa deusa, geralmente é ela vestida com peles humanas. Que loucura, né? Pois é, nada agradável. Nada agradável. Tanto que eu digo sempre, se você for viajar no tempo, pesquise antes, porque você vai viajar, você cai no Império Azteca, pronto, caiu no canto errado, na hora errada, com o povo errado, meu amor, você vai virar o quê? Churrasquinho de viajante no tempo. Uhum. Pois é, era muito difícil mesmo. E as mulheres, elas eram assim, digamos assim, elas eram estimuladas também a manter relações com seu parceiro enquanto ela estivesse grávida, para ver se o menino nascia forte, porque elas acreditavam que se você não fizesse tchaca tchaca na muchaca enquanto estivesse grávida, o bebê ia nascer fraco. Você vê como é babado, né? Pois é. Mas é a vida, meu amor. Eu espero que você tenha um momento maravilhoso lá no México. O Império Azteca era bem interessante. É lógico que depois da invasão com Hernán Cortés, o Império Azteca foi completamente dizimado, né? Eles foram completamente controlados e foi criado o território da Nova Espanha. Hernán Cortés foi um dos governadores. Depois da invasão, eles deixaram os costumes sacrificiais de lado, muitos se converteram à religião cristã e também acabou-se a história de um homem ter um bocado de mulher que concubina e não sei o que mais. Então foi instaurado também nessa época a monogamia, né? Que é um costume mais cristão mesmo. Pois é. Mas os outros costumes foram mantidos, como por exemplo a visão da auto tchaca-tchaca como algo pecaminoso, a virgindade antes do casamento. Esses costumes foram mais facilmente compreendidos pelos astecas porque já era costume do povo deles. Ai, é sempre maravilhoso ter você aqui, né? Olha, já tava falando com um amigo meu da Transilvânia que se for para escolher alguém para ser recrutado para o nosso serviço de viagem no tempo, com certeza seria você. Um jovem tão estudado, tão educado, tão carinhoso e tão aberto a novas possibilidades, né, a novas situações, a olhar as culturas antigas e até mesmo as culturas diferentes da nossa atuais com olhos de curiosidade, ao invés de olhos de julgamento e condenação. Quando a gente vai estudar história ou estudar outras culturas, sociologia, antropologia, a gente tem que olhar desse jeito, sem julgar, apenas tentando compreender o que se passa ali, entendendo que cada região, cada período e cada povo tem uma cultura diferente, tem um background diferente e merece ser respeitado. Infelizmente, essa atitude realmente é apenas dos viajantes no tempo e é uma atitude moderna. No passado, quando uma cultura dominava a outra cultura, eles extinguiam os escritos, o folclore, as tradições da cultura que perdeu. Pois é, por isso que nós perdemos tanta informação ao longo do tempo. Existiram culturas que nós nem sequer sabemos nada daquela cultura, porque tudo foi queimado e destruído. Os maias, por exemplo, vários livros maias foram completamente queimados. Então a gente não tem condição de entender vários aspectos da cultura por causa desse imperialismo cultural. Por isso, várias culturas simplesmente desapareceram do mapa, porque elas foram completamente obliteradas pelos conquistadores. Como eu sempre digo, lembre-se que são os vencedores que
quem escreve a história e não aqueles que perderam. Então a gente sempre sabe a história apenas vinda de um lado. Bem, meu amor, agora eu vou ter que terminar aqui o nosso encontrinho, porque eu vou ter que ir ali cuidar do meu cachorrinho que tá me chamando. Mas não se esqueça de me dar notícias e mandar cartões postais da sua expedição ao México, tá bom? Perfeito, muitíssimo obrigada. Eu espero vê-lo muito em breve e trazer ainda mais histórias do passado para você, porque eu sei que você gosta muito.